Meu nome é Antônio Claré e eu sou gente da gente. Eu nasci em Barroso, em 2 de novembro de 1947. E é interessante que fui saber que eu estava registrado no dia 12, quando fui tirar a identidade. Porque a história que me contava é que foi no domingo, o dia dos defuntos, né, dia 2 de novembro. Então, aquela dúvida do pessoal que não era muito bom registrar naquele dia. Então, foi registrado dia 2 de novembro. Né? Foi uma infância de brincar de pique, né? Amarelinha, enfim. A gente não tinha equipamentos, né? Era realmente as brincadeiras que a gente tinha, né? Carrinho de rolimã para descer a rua Arthur Napoleão, né? Toda ela ainda sem asfalto, sem pavimentação, né? Então, realmente, era muito rudimentar, né? E era um fato interessante que meu pai chegasse a ser primeiro prefeito, né? O Circo Portugal, por exemplo, a gente recebia, ganhava as entradas, né? Por causa de ser filho do prefeito. Então, e o circo influenciava a gente, né? Então a gente não podia ter uma água para fazer mágica, né? Eu fazia mágica na ponta dos dedos, igual o artista fazia lá, né? Às vezes tomava um tombo, né? De qualquer forma, eram umas brincadeiras bem rudimentares, né? No caso, muita coisa mudou, né? Porque tinha o cinema, né? Cinema para todos, ali perto da igreja, né? Onde é aquele comércio, né? Era o cinema, né? E ali tinha o teatro, né? Então, naquele tempo, o teatro, a Dona Elisa, né, comandava o teatro, então a gente ia aos teatros, né? Depois o São Marcelino chegou com o cinema, sabe? Então a gente ia ao cinema, né? E realmente era dessa forma, sabe? A escola primária, né? As professoras, Dona Lundinha, Dona Iracema, Dona Geralda, né? A Dona Nana, foram as minhas professoras, né? E naquela escola já não tem mais o vestígio dela, que é aqui na Praça Santana, né? A escola Antônio Pires, né? Perto do bequinho da tia Margarida ali, né? Para você ter uma ideia, né? Quando eu me formei no ginásio, nós éramos só 19 colegas, 19 alunos, né? Sabe? E muitos desses alunos eram mais velhos do que eu, da idade do Zé Menino, do Zé Orlando, esse pessoal dessa idade, né? Porque eles também aproveitaram aquela oportunidade para estudar no ginásio São José, né? Então, realmente, foi uma iniciativa importante, né, naquele momento, o ginásio São José, sabe? Entendi. E um fato interessante depois, né, é que a minha mãe, muito preocupada com natação, aí nadada, a gente ficava vagabundando, dizia que estaria brincando, né? Aproveitando. Ela chegou em Barroso, o Banco Belo Horizonte, depois o Banco Belo Horizonte foi comprado pelo Banco Irmãos Guimarães, sabe? Então, olha como que as coisas mudam. O Banco Irmãos Guimarães, então, o Banco Irmãos Guimarães comprou o Belo Horizonte. A minha mãe, então, exigiu que meu pai me desse um emprego para carimbar os modelos do Belo Horizonte, para tampar o nome do Banco Belo Horizonte com carimbo, e apareceu o nome do Irmãos Guimarães, para se ter uma noção, né, de como que era elementar tudo, né, naquele tempo. Então, aconteceu, eu comecei com 14 anos naquela agência que está ali do Banco Itaú, 14 anos de idade, sabe? Aí, com os 16, 17 anos, a irmã criou aqui em Barroso a União da Juventude Barrosense, a JB, sabe? Então, eu fui o segundo presidente, sabe? Foi um trabalho incansável, sabe? No meu mandato, foi celebrado em Barroso a primeira missa em português, sabe? Então, sábado, domingo de trabalhos, muitos trabalhos, né? E aquilo... eu despertei a curiosidade das pessoas da minha liderança, sabe, como jovem, né, de ser o presidente com atuação assim, muito forte, sabe, na UJB, né. E aí, o que ocorreu? Eu, na UJB, desenvolvendo um trabalho muito importante, né, e também na universidade, eu fui presidente do diretório acadêmico na tempo da Revolução, né,
E logo o meu irmão Arthur, que estava no Rio, chamou atenção para ter cuidado, porque no Rio foram presos todos os presidentes de diretório, né? E aí a aeronáutica falou que estava me observando meus atos, né? Então, assim, eu fui liderando coisas, né? Liderando a universidade, liderando, né? Em Barroso. E aí, chega em 70, né? O Bolonedo estudava, formou na Getúlio Vargas, administração, e foi fazer mestrado em Ganley, na Flórida. Naquele tempo, uma coisa inusitada, né? Então, meu pai tinha uma visão muito assim, à frente do nosso tempo, né? Aí, o que ele imaginava? Apoiou o Genésio Graçan, né, que era prefeito, e coincidiu, o Genésio entrou e Barroso teve o ICMS, né, em que Barroso se transformou no 15º município de Minas Gerais e maior arrecadador de ICM, sabe? Então, o FPM era troco, sabe? O FPM era troco. Aí o senhor Genésio, nem precisa cobrar contribuição de melhoria, é tanto dinheiro que não precisa nem cobrar a contribuição de melhoria a partir daí, né? E aí, então, o pai, com a liderança política, ele respeitava muito ele, né? O Genésio é eleito, né, e faz um governo estrondoroso naquele tempo, né? Tantas construções, e abre estrada, abre avenidas, faz pontes, né? O prédio da escola, do Antônio Pires, e assim, para a prefeitura depois, né? E vai realmente fazendo, assim, um governo extraordinário, né? À luz, né, de tanto desenvolvimento em função daquela arrecadação fantástica, né? E aí o que aconteceu? O pai, então, fez a cabeça dos seus liderados, né, de que seria muito interessante ter aqui um jovem, né, que veio formado em administração, com mestrado em administração pública, né, e a tese dele foi sobre Barroso, para poder assumir a prefeitura de Barroso se fosse eleito, né? Então, com o apoio do seu Genésio e daquele grupo todo, não foi difícil, né, vencer aquelas eleições do Bolonedo. Então, naquele caminho, eu fui praticamente convidado para ser candidato a vereador, né? Vereador, Tonho vereador. E aí, eu entrei para vereador, Zé Miguinho, Zé Orlando, Geraldo Acácio, né? Mazinho, sabe? Daniel Costa, né? Eli Reis, né? Então, eu fui o mais votado, né? Talvez em função disso, daquela juventude, daquela atuação, né, como no esporte, no montanha, tudo isso, eu acabei sendo o vereador mais votado, sabe? E o regimento interno da Câmara dizia que o vereador mais votado que era o presidente da Câmara. Por isso que eu fui o primeiro presidente da Câmara naquele momento, né? Eu me formei em 71, sabe? E eu fui considerado, eu e um colega meu da Universidade do Banco do Brasil, que foi para o Ministério da Fazenda, era considerado os melhores alunos em custo, sabe? Tinha uma habilidade muito grande em custo, né? Em 75, o Padre Luiz, em 73, antes um pouco, eu estava no banco ainda, sabe? Chegou aqui um amigo do meu pai, porque ele soube que tinha um aluno, né, da universidade, que era muito bom em contabilidade, em finanças, né? E que ele precisava dele, sabe? Precisava dele na universidade. Então aí eu acabei sendo eu o aluno, então eu fui dar aula na universidade, 1º de agosto de 1973, né? E aí aconteceu, em 75, né? 75, o Padre Luiz, né, veio me procurar se eu podia ficar no lugar do Washington, sabe? O Washington que era o administrador do hospital aqui de baixo, funcionava onde é o Colégio Invictus, né? E eu peguei e falei, tudo bem, né? Eu posso dedicar 4 horas, metade do expediente, porque eu tenho que ir para a universidade, metade e tal, né? Aí então eu assumi, sabe, o cargo. Quando eu cheguei, eu vi a contabilidade comercial, sabe? De comércio, né? De indústria. E eu me lembrava, sabe como eu fui muito bom em custo? Que eu tinha um autor, Jorge Leone, que ele falava a respeito de custo hospitalar, sabe? 75 isso. Aí eu fui buscar esse livro, Jorge Leone, e fui no prefácio, quando ele falava da importância do custo, ele dizia que até em hospital podia ter custo hospitalar, podia ter custo, né? Aí eu tinha uma nota de rodapé, e lá falava embaixo que o autor era Luiz Oswaldo Fernandes, sabe? O autor de Custo Hospitalar, um enfoque gerencial. Procurei nas livrarias de São Paulo, do Rio e Belo Horizonte, não encontrei, sabe? Só tinha ele e não encontrei. Aí
Passam uns 15 dias, cai um folder na minha mesa, né? Do São Camilo em São Paulo, sabe? Oferecendo livros. E um deles era o Luiz Oswaldo Fernandes, sabe? Custos hospitalar com enfoque gerencial. Mandei vir de São Paulo e implantei custos em 1975 no Hospital do Barroso. E depois, em 1979, eu fiquei um ano fazendo a pós-graduação, sabe? Eu ficava uma semana, 8 horas por dia no São Camilo, em São Paulo, que era a meca da administração no Brasil. Mas antes de eu ir para lá, eu já busquei a bibliografia americana, que era o papa da administração no mundo, né? Da administração, sabe? E quando o Zé Neguinho é eleito, né? Para começar a administrar a prefeitura em 77, é o aniversário dele, sabe? Ele me convidou para ser o diretor de saúde para implantar o hospital, né? Porque o São Genésio fez a obra e faltava implantar o hospital. Então eu fui, que fiz todo o projeto de implantação desse hospital aqui. Sabe? Em 79, sabe? O Zé Neguinho precisava fazer uma mudança, né? Eu falei, Zé, eu vim te entregar o cargo, sabe, de diretor, porque eu começo o mês que vem no Hospital Nacional das Mercês, que me convocou para salvá-lo, que estava os médicos 5 meses de atrasado o pagamento, 12 anos de duplicata vencido, né? E tudo, sabe? Então, eu fui ao mesmo tempo dirigir o Hospital de Barroso de manhã cedo e de tarde eu ia para o Hospital das Mercês, sabe? Para poder pegar aquele pepino, que era uma barra pesada, sabe? Realmente é uma coisa que deixa a gente preocupado, né? Porque é o seguinte, o sistema de saúde, né? O formato hoje, né, do sistema de saúde, sistema único de saúde, para você ter uma compreensão, de 1983 a 2000, o hospital não precisou de subvenção da prefeitura, porque o INAMPS, antes do SUS, ele remunerava muito bem os hospitais. Os médicos disputavam os clientes, né? Mas hoje realmente o SUS remunera malissimamente, né? O sistema de saúde paga muito pouco. Muito bem pensado, mas paga muito pouco. Mas o que ocorre? Essa luta, né? Então, eu sempre dizia isso, sabe, que eu sempre pensei na independência financeira do hospital, sabe? Mas o sistema, né? Como que o sistema imagina, sabe? O sistema imagina que cidades menores, a gente já ouviu falar muito no Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, que cidades com menos de 50 mil habitantes não deviam ter hospital, sabe? Porque não há volume, né? Para poder mantê-lo, sabe? Mas você vai entender que, chegando onde nós chegamos, né, com esse hospital desse porte, com 15 médicos especialistas, né, com o hospital onde chegou, querer dizer hoje parar com isso, né, só se for um extremo desastre, né, assim que a prefeitura Barroso já não tem mais recurso nenhum, né, não há como fazer mais nada, né. Então, mas eu acho que eu tenho esperança que isso jamais vai ocorrer, sabe? O Fluminense foi sempre um grande time, né? Então, meu pai era do Fluminense, né? E teve influência, né? E nos tempos que eu entendi de futebol, né? 57, né? Jogando bola, garoto e tudo, né? 58, 59, o Fluminense foi campeão várias vezes, né? Eu, garoto ainda, né? 14 anos, né? Já entrava jogando no juvenil do Montaís, né? Então, e o Montaís era uma fascinação, né? Que meu pai era o presidente do Montaís, né? E depois eu fui jogar no Independente, né? Fui campeão com o Independente, sabe? Joguei no Barcelona, foi um timaço danado no Barcelona, sabe? Nós ficamos 21 partidas invicto. Eu já dava aula na faculdade, o jogo Atlético, Minas, sabe? Nós veio jogar o Atlético aqui, sabe? E o goleiro do Atlético era meu aluno na faculdade, sabe? Então eu falei com ele, campo de beco, né? Quase não furava gol. Falava para ele, eu vou te furar um gol domingo, né? Falei com ele, brincando com ele. Aí vamos jogar, sabe? 1-0 para o Atlético, só. E o Vicente era expulso, jogava comigo, sabe? Na zaga, né? Piorou. A gente com 10, eles com 11. E a gente lutando para segurar o jogo, jogando, o Atlético era muito forte, sabe? E dar um pênalti, sabe? A nosso favor, sabe? Todo mundo tremeu, Tom, eu sei que vai bater. Eu até tapei a vista, sabe? Porque o goleiro era meu aluno, né? Aí eu fui lá e furei o gol. Fui lá, te falei que eu furava um gol, né? E ficou 1-1.
Uma coisa importante foi o futebol de salão, né? Ah, Quando tá. começou no clube, sabe? Na década de 70, né? 69, 70. Eu formei o time do Big, né? O Banco Irmãos Guimarães tinha o apelido de Big. Era o João Pinto no gol, né? Eu pela direita, o Paulinho do banco, sabe? Pela esquerda, né? E na frente o Quinho Tuia. Eram os 3 irmãos. Então a torcida nossa era meia dúzia, porque eu não torcia para o Mackenzie do Nilo, né? Então uma das minhas metas foi o carnaval, né? O primeiro carnaval, o Fábio Albertoni colocou umas roupas de saco e saiu na rua, sabe? E aquilo me deu a ideia de formar um grande escola de samba do Clube Recreativo. E assim foi feito. O Bolonedo lançou uma grande taça, sabe? Em 1971, para ter um grande carnaval. Então realmente foi um carnaval esplendoroso, a Alegria do Morro, né? E o clube. O clube de azul e branco, a dona Eda, não, o clube foi de vermelho e branco, copiando o Salgueiro. E o clube foi campeão, né? E a Alegria do Morro ficou em segundo lugar. E o Nilder, que era o comandante de lá. Ah, nossa, mãe, eu desfilei muito, né? Eu fui mestre, né? Mestre-sala, né? E fui também mestre-sala da porta-bandeira, né? Com a Verinha, né? Ela lá e eu como mestre-sala, né? E fui também como é que chama lá? O passista, né? Eu era mais passista da escola de samba, né? Porque eu tinha um pouco de habilidade em sambar, né? E realmente eu achava muito interessante, né? Até hoje ainda consigo sambar, não tanto como os idos tempos, né? Mas tem um prazer muito grande. Então, eu acho que é essa paixão por Barroso, sabe? E essa paixão por Barroso, né? Eu costumo dizer o seguinte, para todas as pessoas, todos os profissionais e todos os futuros vereadores, né? Prefeitos, todas as pessoas, nós temos que ter paixão pelo que nós fazemos, sabe? Essa é a mensagem que eu faço. Tem que ter paixão pelo que faz, sabe? Porque aí você tendo paixão pelo que faz, você sonha, sabe? E as noites são muito interessantes, sabe? Os nossos sonhos, né? E a gente acaba realizando esses sonhos, né? Por isso que eu digo sempre, seja honesto, né? Ame o seu próximo e tenha paixão pelo que você faz.